Vai iniciar, estamos gravando. Tá? E nós vamos fazer a análise do artigo. Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente analisar junto o artigo. Microfone, na hora que for falar, fazendo a reforma aí na casa. Aí. Olha lá, ó. O artigo que nós analisamos foi esse daí, ó, usuários frequentes de serviços de emergência, fatores associados aos motivos de busca por atendimento. O que é que faz? A pergunta que esse artigo faz é por que esse usuário vai lá tanto? Esse artigo é parte de uma dissertação, né, de mestrado, né, e ele analisa isso. Né, deixa eu descer aqui, que eu fiz umas marcações nele aqui. Né, e ele começa falando que esses usuários frequentes, esse cara que vai lá direto no pronto-socorro, né, ele representa até 31% dos atendimentos. O pronto-socorro, de um modo geral, né, é para ele ser procurado em uma situação de urgência e emergência. É para isso que está lá. Por isso que na maioria das emergências lá dos pronto-socorros está lá escrito lá uma placa lá, urgência e emergência. Né? Porém, a gente sabe que nem sempre é assim. Né? E esses usuários, eles causam um impacto grande no volume, causam uma sobrecarga no atendimento, superlotação. Isso aumenta os custos. Um dos setores que gastam mais dinheiro no serviço de saúde são os pronto-socorros, porque a gente nunca sabe o que vai chegar, pode chegar qualquer coisa lá. Né? Porém, o volume de atendimento também, ele causa impacto financeiro. Né? Não existe lanche grátis. Ou seja, a gente paga aquilo através de impostos, paga aquilo através das nossas contribuições, e não existe, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem um cálculo aqui no Brasil médio, de que aqui no Brasil se gasta, em média, R$ 500 por ano por habitante com saúde aqui no Brasil, em média. Só que dentro dessa média, né, entra todo mundo. Né, entra os planos, entra o SUS, entra todo mundo nesse bolo. Na média, são R$ 500. Fora daqui, para vocês terem ideia, na Espanha, a média é de $1.300 a $1.500 por pessoa. Se a gente for colocar aí vezes 4, isso aí dá R$ 6.000 por ano, média. Né? Então, a gente está muito aquém ainda daquilo que é próximo do ideal. E mesmo lá, eles gastando isso, eles ainda não têm a certeza absoluta de que aquilo é o ideal para se gastar. Ou seja, saúde é um poço sem fundo. Né? É um poço sem fundo. Quanto mais você põe, mais você vai precisar pôr. Né? Porém, existem coisas que podem ser priorizadas. Né? E aqui a gente vê uma situação dessa. A gente vê que a procura por assistência, né, das emergências, ela tem algumas influências. Ela tem algumas influências sociais e epidemiológicas. Por exemplo, que tipo de influências sociais vocês acham que faz com que a pessoa vá no pronto-socorro? Me ajudem aí agora. Me ajudem aí. Deixa eu só ver quem está aqui para não chamar gente. Pode falar. Psiquiatria, por exemplo, depressão, essas coisas. Sim, este é um caso. A gente pega muito caso de depressão em pronto-socorro. Tem um caso que a gente pega muito. E aí vocês, meninas,
são as que mais aparecem lá com isso. Crise nervosa. Vocês não têm ideia de quanta crise nervosa aparece lá. Por quê? Perdeu o namorado, porque brigou com o pai, porque brigou com a mãe, porque brigou com a colega na escola, porque sofreu bullying, porque usou... Isso eu estou falando de coisas que eu já passei. Porque usaram a minha maquiagem, porque colocaram terra no meu shampoo, coisa de louco. E isso aparece lá. Isso aparece lá da gente. Existem questões epidemiológicas e uma que a gente tem aqui no Brasil, que ela acontece todo ano, é a questão da dengue. Isso é algo epidemiológico. A gente está nessa preocupação, coronavírus, mas tem gente que está com o quintal cheio de coisa para criar mosquito. Isso é algo que poderia reduzir-se muito, e a gente estava falando com a Neia aqui a respeito da prefeita lá da Estiva, né? Esse movimento que está sendo feito agora para o corona, se fosse feito na mesma intensidade, e isso pode ser feito pelos gestores, um movimento nesse sentido, com essa força, né, de evitar a dengue, porque você evita que pessoas fiquem doentes e você evita impacto no sistema. A gente vê todo ano, olha, teve que construir barraca para atender as pessoas, teve que abrir o anfiteatro do hospital municipal para poder atender as pessoas, né? Então, não precisaria disso. Não precisaria disso. Teve que dar hora extra para as pessoas, para funcionário, para o funcionário ter que atender as pessoas acometidas de dengue. Vai todo mundo para o pronto-socorro. Todo mundo vai para lá. Então, não precisaria disso. Não precisaria disso, né, de se fazer um negócio desse tipo, né? Então, isso vai impactar diretamente dentro da estrutura de serviço de emergência, né? E aí, descendo um pouquinho aqui, ele vem falando outras coisas também. Eliel, também a gente vê bastante virose, né? Virose. Bastante. Então, dengue é virose. Dengue é virose. Que ela pode ser evitada. Ela não precisaria... Nas escolas, a gente vê bastante, as crianças ficam em casa por causa dessa virose. Todo ano também. Então, tem a doença mão-pé-boca, que a gente está vendo lá, que as crianças pegam na escola por falta de higiene, né, que aí passa pelo socorro, mas acaba ficando internadinha lá as crianças, como a gente viu, né? Então, tem coisas que vêm para o sistema que elas não precisariam vir. Elas não precisariam vir. Tá? Os usuários também, eles olham, né, para o serviço de urgência como um serviço que dá resolutividade. Porque o cara vai lá no pronto-socorro, né, vai lá, depois ele até discute isso aqui no artigo, né? O indivíduo vai lá no pronto-socorro, né, ele passa pelo enfermeiro, ele passa pelo médico, o médico dá um remédio, o médico pede um raio-x, o médico pede uma tomografia, pede um ultrassom, e ele passa o dia inteiro lá, e ele sai de lá com a sensação de que o problema dele foi resolvido. E não é verdade. Algumas coisas, assim, coisas agudas, por exemplo, foi lá com a cefaleia, né, e não conseguiu resolver em casa, beleza, você vai sair de lá, vai tomar um tramal e vai embora para casa e vida que seja, né? Isso sim é algo para estar lá. Porém, tem indivíduo que vai lá com coisas graves, ele sai de lá e não resolve os problemas. Pronto-socorro não é para tratar ninguém. Pronto-socorro é para tirar da urgência. Porque quais são os encaminhamentos do pronto-socorro? Quando ele entra no pronto-socorro, o SAMU buscou, levou para o pronto-socorro. Quando ele chega no pronto-socorro,
A função do pronto-socorro, da porta de urgência, da UPA, é tirar o indivíduo da urgência. Se é uma urgência menor, uma cefaleia, que o indivíduo tenha, uma crise asmática que a criança tenha, beleza, vai resolver, vai embora para casa. Mas agora, se é um problema crônico, o pronto-socorro não resolve. Ele vai dar o primeiro atendimento e encaminhar para o posto. Segue no posto, né? Segue no ambulatório. Né? Agora, não resolve. É um caso agudo crônico que se agudizou, não faz ficar no pronto-socorro. Vai internar, vai para a UTI, vai para onde? Vai para a clínica médica. Né? Algo que precisa de cirurgia agora, vai para o centro cirúrgico. O pronto-socorro, ele só estabiliza. Né? A resolutividade, só que a sensação para o indivíduo de resolutividade é que é de alta resolutividade. Né? De alta resolutividade. Porque ele chega lá, para ele fazer um ultrassom no sistema público normal, né, pelas vias normais, ele leva lá 3 meses, 4 meses, né, dependendo do exame, 1 ano para ele fazer o exame. Né. Agora, ele chega no pronto-socorro, ele faz em questão de horas, dependendo do lugar, minutos, dependendo do problema que ele tem. Então, a sensação que ele tem é de que o problema dele é resolvido. Né? O problema dele é resolvido. E não é verdade. Né? Isso é algo para a gente discutir daqui a pouco também. Eu vou até guardar essa informação. Mas se alguém quiser interromper, pode interromper. Tem pessoas também que vai para pegar atestado no dia para não trabalhar, porque no postinho às vezes não consegue médico. Tem também. Tanto é que hoje, isso eu falo para o Mogi Guaçu, que conheço a rede daí, não só dá atestado se você estiver morrendo, do contrário é declaração. Contrário à declaração. Né? Porque muitas pessoas, tanto é que o atendimento do PPA atendia-se de segunda-feira, atendia-se 700 pessoas em média na segunda-feira no PPA. Depois que tomou-se essa medida, a média hoje é de 400 na segunda-feira. A média caiu. Mas o Tabajara é atestado ainda. Sim, na estiva também não dá. Então, o pronto-socorro da estiva também não dá. Eles vão dar atestado para estar que precisa mesmo. Né? Ou, eventualmente, para a mãe que está acompanhando o filho, e o filho estava realmente grave. Né? Eu já vi, eu não me esqueço, uma história que o médico deu um atestado de 5 minutos para a mulher, ela queria atestado, estava querendo dar o golpe, né, na gente, estava de plantão, e essa paciente chegou lá, era 5 da manhã, 5h30 da manhã. Ela ia entrar no trabalho dela às 6 da manhã. Às 6 da manhã. Eu chamei o médico, ele foi atendê-la, ela falou que já não dormia há 1 semana. E aí ela precisava de um remédio que a precisava dormir. Só que ela foi lá às 5h30 da manhã, meia hora antes dela assumir o serviço dela. O médico deu meio diazepam para ela, de um comprimidinho, não lembro quantas miligramas, deu meio diazepam para ela, e ela virou para o médico e falou: o senhor não vai me dar atestado? Ele falou: vou. Ela entrou, só tinha ela para ser atendida, então ela entrou e já foi para dentro. Ele deu um atestado para ela das 5 às 5h15, que foi o horário que ela saiu. Ela foi se aperceber desse atestado na hora que ela estava saindo do pronto-socorro. Pensa numa mulher que ficou brava, que ela achou que ela ia ganhar atestado o dia inteiro. Então, assim, tem pessoas que se aproveitam do sistema. Né? E a gente precisa... Aí os médicos triam isso. Tem médico que ele não esquenta a cabeça de dar o atestado. Né? Mas é critério dele. O problema, no final das contas, é do funcionário que vai levar lá na empresa.
né? Na hora que ele leva lá na empresa. O problema é dele. A gente teve um caso também, aí em Mogi Guaçu, tinha um carimbo de um médico perdeu o carimbo dele e começou numa empresa aí do município, começou a aparecer muito atestado desse médico, né? E a empresa fez uma denúncia, abriu um boletim de ocorrência. Começou a ter muito atestado, muito atestado. Chamaram o médico na delegacia, eu trabalhava com ele, chamaram ele na delegacia, ele falou, não, eu perdi, mas eu tenho a sorte dele que tinha feito o boletim de ocorrência. Ele fez o boletim de ocorrência e apresentou o boletim de ocorrência, começaram a investigar, viram que era a mesma letra, investigaram, descobriram que era um funcionário de lá que tinha achado o carimbo e estava vendendo atestado para os colegas. Então tem isso também. Enfim, depois, além dessa questão das pessoas que vêm, existe a percepção dos profissionais de saúde sobre os usuários frequentes que vêm no sistema, né? E é normal, uma coisa normal que a gente vê nas falas dos funcionários é que, olha, esses pacientes vêm aqui todo santo dia. O postinho não está funcionando, a UBS não está funcionando, né? A UBS não está fazendo o trabalho dela direito. Pode ser uma parte, pode ser isso? Até pode. Até acredito que uma parte disso seja uma falha pontual no sistema, né? No sistema. Porém, eu tenho uma outra vertente, que até comentei disso ontem um pouco, a não adesão desse paciente ao tratamento. Vocês viram isso, né? Principalmente porque vocês passaram no estágio de UBS, né? de saúde coletiva. Quando vocês estavam lá, provavelmente vocês viram pacientes que não aderem ao tratamento, né? O cara vai lá e só toma insulina, mas ele não faz a dieta, né? O indivíduo vai lá e só pega o remédio para pressão, mas ele não faz o restante do tratamento, né? Não reduz sal, não reduz as coisas que tem que diminuir, né? Então, o que acontece com esse paciente? Ele vai descompensar. Por mais que a equipe fale com ele, por mais que a equipe o oriente, esse indivíduo não vai aderir ao tratamento. Existem indivíduos que não aderem ao tratamento. Tem indivíduos, talvez, tem vários pais, avós de vocês, maridos aí, que eu de vez em quando escuto as falas de vocês, né? Eles só tomam remédio de pressão quando ele tem dor de cabeça. Não é assim que acontece? E aí vocês têm que ficar em cima, tem que tomar, tem que fazer, tem que não sei o quê, né? Porque senão não toma. Né? O que acontece com esse paciente? É o paciente que vai ficar frequentemente visitando. Porque na cabeça dele, fiquei ruim, vou para o socorro. Né? E os funcionários acabam dando pouca importância para isso. E é aqui que a gente começa a impactar na gente, na questão da humanização. Né? Incomoda esse tipo de paciente, no pronto-socorro incomoda, mas tem outros que incomodam também. Né? A gente tem pacientes agressivos que vão chegar no nosso pronto-socorro, agressivo das mais diversas maneiras. Agressivo porque usou droga, agressivo porque brigou com a esposa, agressivo porque é psiquiátrico, né? Agressivo porque o indivíduo é do mal mesmo. Né? Então, a gente vai ter que lidar com esse tipo de situação. A gente lida com isso dentro do hospital, e a gente lida com isso fora do hospital também, na questão do atendimento hospitalar. Né? Mas dentro do hospital, isso gera uma comoção
gigantesca quando eu falo de pacientes agressivos dentro de um pronto-socorro. Você tem pessoas ali sendo atendidas, você tem crianças, você tem gestantes, você tem idosos, né? Um volume grande de pessoas para ser atendido e, de repente, chega um paciente nessa situação, né? E, às vezes, você tem que conter, fazer uma contenção, você tem que falar mais alto, mais duramente com esse paciente, às vezes, por conta do motivo da agressividade dele dentro de um pronto-socorro, né? Existem indivíduos que ficam agressivos dentro da unidade de pronto-socorro por conta da demora do atendimento, né? E aí eu tenho que olhar também para a maneira com que nós, profissionais, também lidamos com esses pacientes na urgência, que é uma urgência, um serviço de urgência que vou citar como exemplo aqui o Hospital Tabajara, né? No sentido de ali é uma planta de hospital mais antiga um pouco, não é um hospital velho, mas é uma planta mais antiga, então os corredores são mais estreitos, as pessoas ficam muito juntas, muito perto, né? Os problemas muito próximos. Então, se uma pessoa se exacerba um pouco mais, cria uma comoção enorme nas pessoas que estão ali, né? Se eu vou, por exemplo, quem passou pela UPA antes da UPA parar de funcionar, os corredores eram largos, né? A recepção era grande, né? Então isso faz com que uma situação dessa se dilua, né? Um ambiente mais amplo faz com que isso se dilua, né? A Neia lá da Estiva ela não vai deixar o mentir sozinho agora. Lá na Estiva, o pronto atendimento ele é pequeno, né? Porque a cidade é pequena, não precisa de algo tão grande, mas o corredor pequeno, né? A recepção pequena. Então, se alguém num ambiente desse se exacerba, né, começa a ficar agitado ali, seja por que motivo for, e se eu tenho bastante gente no local, a comoção é enorme. Alguém já vai sacar o celular para começar a filmar. Onde a minha esposa trabalhava, teve uma situação dessa, né, que as pessoas se agitavam com motivo. A pessoa que se agitou começou a filmar a técnica que trabalhava ali, e a técnica pediu para que ela não filmasse, porque ela não autorizava a filmagem. Né? Resultado, a mulher filmou e colocou no Facebook. A técnica ficou sabendo que estava no Facebook, foi lá, copiou, colou, pegou a informação, foi na delegacia, fez um boletim de ocorrência e essa usuária teve que pagar a indenização para a técnica de enfermagem, pelo que ela tinha filmado. Né? Porém, existem situações de pessoas agressivas que ela chega lá em agitação psicomotora, psiquiátrica. A pessoa chega lá vendo coisas fortes, e eu tenho que ter a sensibilidade de acolher esse indivíduo entendendo a situação. Né? E isso muda de um momento para o outro. Então, eu tenho, num momento, a minha recepção, o meu corredor calmo, e, de repente, chega esse indivíduo agitado. Então, eu preciso, antes de tudo, antes de ter qualquer olhar preconceituoso sobre a situação, olhar para esse indivíduo. Olhar para esse indivíduo. Né? Para saber o que é que está acontecendo. Às vezes é o SAMU que vai trazer para você, enquanto você está ali atendendo. Tá? Então, eu preciso ter sensibilidade para isso. Eu tenho pacientes que estão lá aguardando, paciente com dor, né? Paciente com dor, eu preciso ter sensibilidade para isso. A gente vai falar nas próximas aulas sobre classificação de risco, que é quando nós vamos classificar esse paciente em cores. Talvez vocês tenham passado por isso. Na Estiva não tem, né, classificação. Lá é pouca gente, né? E aí você classifica esse indivíduo em algumas cores, né? Azul, verde, amarelo, laranja, vermelho, né? De acordo com
com o grau de urgência e emergência desse indivíduo. Né? Indivíduo. No hospital São Francisco tem. No São Francisco eu vi. O único lugar que eu vi foi no São Francisco. Tem também. Na Santa Casa tem, mas eles fazem no próprio prontuário. Tá. E aí o que acontece? No São Francisco é uma pulseirinha que eles colocam, né? Isso mesmo. Aquilo lá é um protocolo de pronto-socorro. Aquilo lá, nós vamos falar dele, protocolo de Manchester, chama. E aí, às vezes o indivíduo está com dor, mas não é algo que comprometa-lhe a vida, por exemplo. Né? Mas uma dor renal, por exemplo, o indivíduo que chega lá com dor renal, né? O indivíduo tem um cálculo renal, quem já teve é horrível. Então, eu não vou deixar esse cara esperando 4 horas. Né? Eu não vou deixar uma mãe com uma criança, né, que a mãe relatou para mim, olha, a criança não faz cocô há 2 dias. Né? A criança está chorosa no colo da mãe. Eu não vou deixar essa mãe esperando 4 horas com esse bebê no colo. Né? Então, a dor também é um mecanismo que eu preciso observar dentro do processo de humanização. Né? Às vezes, existe, se o meu atendimento está calmo, está tranquilo, eu estou vendo lá uma mãe que está com uma criança maior, que ela poderia até esperar 1 a 2 horas ali, mas eu estou vendo que essa mãe chegou para mim e falou, olha, eu saí do trabalho para buscar minha filha na escola, porque ela estava ruim. Né? Será que não dá para passar eu na frente um pouquinho? Eu vou precisar voltar para o trabalho. Né? Se está tranquilo, não me custa fazer isso. É óbvio que vai ter situações que não vai dar para fazer isso. Mas eu preciso ter esse olhar humano para as pessoas também que estão ali. Né? Não, aqui só atende emergência. Vai passar na frente se for só emergência, se for só urgência. Eu não posso fazer isso a todo momento, a não ser que a situação não me permita fazê-lo. Né? Indivíduo etilista, o indivíduo etilista crônico, né? As pessoas, os profissionais não gostam muito de atender esse paciente, não. Né? Porque é bêbado mesmo, né? É bêbado, não precisava nem estar aqui. Porém, o etilista, o indivíduo que consome álcool, se ele tropeçar e cair, né, é uma coisa diferente de mim. Se eu tropeçar e cair, a minha primeira reação vai ser proteger meu rosto, proteger minha cabeça na hora que eu cair, tentar virar. Ele não. Se ele cair, né, ele vai bater com a cabeça, ele vai bater com o rosto no chão e vai fazer um trauma craniano. Como eu já vi acontecer, que o indivíduo chega lá, depois de consumir álcool, chega lá no pronto-socorro, com uma marca de trauma leve na testa, né? E no outro dia de manhã, passa a noite comigo, no outro dia de manhã, após a avaliação, né, você vai fazer uma avaliação depois que o efeito do álcool, você faz uma avaliação melhor desse indivíduo, esse indivíduo não acorda. Né? E em 2 semanas esse indivíduo estava morto, por conta de trauma. O que aconteceu? Estava etilizado. Se não tivesse etilizado, não tinha morrido. Ele sangra mais se for um etilista crônico. O sangramento dele, ele sangra com mais facilidade, no caso do trauma craniano, por exemplo. O indivíduo etilista, ele tem AVC, ele tem descompensação, diabetes, se ele for diabético. Né? Além de estar etilizado, ele pode ter todas as outras coisas que qualquer outra pessoa pode ter. Ele convulsiona. Né? Hipertensão. Ele tem hipertensão, né? Por conta do consumo do álcool. Então, esse cara vai me dar um pouco de trabalho? Vai, mas eu preciso atendê-lo com critério, ou corro o risco de ter um paciente muito mais grave depois. Né? A gente tem os pacientes presidiários, né, que a polícia vai levar para fazer corpo de delito, por exemplo. A polícia prendeu o indivíduo, vai fazer corpo de delito no indivíduo. Todo mundo reclama. Né?
principalmente o usuário, nessa hora, vai reclamar, né? Nossa, por que o cara está preso e tem que passar na frente? Porque, né, se eu ficar esperando por ele ali, eu corro o risco de vir outro tentar resgatá-lo. Aí eu vou ter um problemão, e isso ninguém quer. Então, o cara vai ser atendido primeiro, sim. Né? Porque eu não sei quem é aquele cara, não sei qual o risco que ele oferece, tá? E eu não posso colocar a população que está ali, nem os funcionários em risco. Ele será, sim, atendido primeiro que a gestante, primeiro que o idoso, eventualmente, que estiver ali, porque são atendimentos, em geral, no pronto-socorro, em geral, atendimentos rápidos para esse indivíduo, né? Para esse tipo de coisa. O médico vai fazer um relatório rápido e vai dispensar. Né? E ele oferece um certo nível de risco, que ele não sabe quem ele é na hora que está ali. Né? A gente tem as pessoas também, na hora que procuram esse serviço, né? Esses usuários frequentes aí, né? Voltando ao artigo agora, né? Quando a gente olha para esses usuários frequentes que estão lá com a gente, né? A gente tem todos esses aí que a gente viu, e a gente tem usuários frequentes, mas que têm estado de saúde ruim. A gente falou disso, o cara que não cuida da própria saúde, que ele vai exacerbar o problema dele. E a gente tem um indivíduo crônico que está lá na casa dele, que o problema se exacerba, fica agudo de repente. É uma crise hipertensiva. Trata, mas ele tem uma crise hipertensiva. Isso é uma das coisas que o artigo viu, né? Que, apesar desses usuários irem frequentemente no serviço, né, eles têm queixas verdadeiras. Né? Isso é semelhante ao nosso paciente etilista, que a gente não gosta de ver ele lá, mas ele precisa de atendimento. Esse paciente aqui, que vai lá todo dia, ele de fato precisa de atendimento, a maioria deles. Né? Pode ser que na sequência do tratamento ele não vai ficar lá, vai ficar internado. Porém, ele necessita desse atendimento. Tá? Deixa eu pegar aqui um pouquinho aqui que eu tinha marcado aqui embaixo. Uma coisa que a gente percebe que nesses pacientes é que eles são pacientes reincidentes, muito reincidentes. No artigo aqui, teve uma variação aqui de 4 reincidências a 58 reincidências. O que quer dizer isso? Teve indivíduo que apareceu lá no serviço durante o período que ele pesquisou por 4 vezes. E teve indivíduos que apareceu lá por 58 vezes. Vocês imaginam um indivíduo que ele vai, num espaço de tempo curto, 58 vezes no pronto-socorro. Existem algumas situações que o nosso olhar de humanização ele precisa ser direcionado para uma situação dessa. O indivíduo que ele vai 58 vezes para mim num espaço de tempo pequeno no serviço tem alguma coisa errada. Ele não precisa ir 58 vezes para eu saber disso. Por exemplo, a gente tinha uma paciente aí em Mogi Guaçu que ela era viciada no uso de insulina. Ela era diabética e ela utilizava a insulina para provocar hipoglicemia. Isso, o SAMU atendia ela, a UPA atendia, o PPA atendia, o Hospital Municipal atendia, Santa Casa atendia. Todo mundo conhecia essa paciente pelo nome dela. Falava o nome dela, todo mundo conhecia. Acho que todos os profissionais de pronto-socorro aí em Mogi Guaçu conheciam ela. O que aconteceu depois de algumas vezes que o SAMU pegou ela em crise de hipoglicemia? Porque o que aconteceu com ela?
A gente pegava ela, atendia, como a crise de hipoglicemia era severa, você tinha que fazer glicose EV. Então, o que aconteceu nesse espaço de tempo de atender ela várias vezes nos diversos serviços do município? Ela começou a não ter mais acesso venoso, não conseguia mais acesso venoso nela. Começou-se a se passar a glicose por sonda nasogástrica nela. Ela começou a fazer estenose septal, né, de narina. A sonda já não estava passando mais. Era a sonda grossa, tive que ir afinando essa sonda. O resultado é que, no final das contas, a gente já estava passando sonda retal nessa paciente para fazer glicose, para fazer absorção por mucosa. O que aconteceu? O médico do SAMU entrou em contato com a unidade de referência dela, unidade básica de referência dela, para que ela não levasse a insulina para casa, para que ela tomasse no posto a insulina. O que aconteceu? Reduziu-se demais as vezes que a gente foi buscar ela. Quando que a gente ia buscar ela? Quando ela conseguia insulina com a vizinha. Ela chorava para a vizinha, falava que estava sem insulina, a vizinha emprestava insulina para ela. O que teve que acontecer para reduzir o atendimento dessa paciente? A equipe, na hora que o médico fez isso, né, o sistema todo trabalhou, porque todo mundo conhecia ela, né? Então, a UBS avisou as UBSs da região, né, para que, se caso essa paciente aparecesse estar pedindo insulina, para não fornecer. Para não fornecer. Porque ela ia tomar só na unidade de referência dela. E as pessoas já conheciam a história dessa paciente, né? Então, algo que era da urgência, que acontecia com o SAMU, e acontecia com os pronto-socorros, né, de uma paciente que era reincidente em atendimento, né, houve um acolhimento, um olhar humanizado em cima dessa paciente, ela acolhida pelo sistema e conseguiu resolver o problema dela. Vai ser sempre assim? Vai ser sempre vai dar para resolver? Não. Mas é possível, com um pouco de boa vontade, a gente resolver boa parte deles. Boa parte deles. A gente tem pacientes também que são reincidentes nas nossas urgências, que vão lá atrás de morfina. Eu comentei disso ontem. Né? Indivíduos que são usuários de cocaína e a morfina são meio parentes, né, no efeito aí, né? Então o indivíduo sabe que ele consegue morfina ali, né? Então tem indivíduos que ele chega no pronto-socorro pedindo, pelo amor de Deus, para usar morfina, porque a dor dele só passa com morfina. Então, nessa hora, a nossa organização também entra, porque eu preciso acolher esse paciente, entender a história dele, para saber que aquilo não é real também. Né? Às vezes a gente vai acolher para resolver o problema, e às vezes a gente vai acolher para não resolver o problema. Essa é a situação. Né? Um detalhe aqui, ó, dos usuários frequentes: predominância do sexo feminino sobre o masculino. Quando eu olhei essa pesquisa aqui, ela mostra esse dado aqui, na minha opinião, invertido aqui. Porque os pacientes que menos cuidam da saúde são os homens. Isso é um fator estatístico. Pode ser que aqui, dentro da amostra da pesquisa, o resultado aqui de fato deu isso, né? A maioria eram mulheres que eram reincidentes no uso frequente do pronto-socorro. Porém, algo que é igual para todo mundo aqui é a questão das doenças crônicas, 84%. Então, é o indivíduo diabético, é o indivíduo hipertenso, é o indivíduo respiratório, né, DPOC, é esse indivíduo que é o padrão, vai procurar a gente, que é o usuário frequente dos nossos pronto-socorros. O indivíduo que não cuida dessas patologias. Né?
Quando a gente olha aqui embaixo, ó, a classificação dele, tem algum microfone rangendo aí, pessoal. Dá uma olhadinha para ver se não é o seu. Tá? Dá uma cortada no microfone. Cortem os microfones, por favor. Quando a gente olha para a classificação de risco, dá uma cortada no microfone, pessoal, por favor. Deixa eu só ver aqui quem está aberto. Alexandra, corta o seu microfone, por favor. Oi? Corta o seu microfone, por favor, desliga ele. Isso. Quando a gente olha para a classificação de risco desse paciente, né, essa classificação de cores, né, que a gente vai discutir posteriormente, a gente vê que a maioria deles estava grave, sim, 63% deles estava grave, tá? Bastante grave. Né? Então, não é porque o cara é um usuário frequente que ele não precisa ser cuidado. Tá? Então, se ele tem, mesmo que ele seja um usuário frequente, que ele não adere a tratamento, que ele aparece no meu pronto-socorro, ele vai sim ser atendido. Tá? Ele vai sim ser atendido. Tá? Então, a gente vê aqui que a classificação, né, desse paciente ficou em emergência, muito urgente e urgente. Então, eram pacientes que chegavam em situações, a maioria deles, situações graves. Tá? Existem pacientes com hipertensão, diabetes, doenças respiratórias, são os três que mais vão aparecer na situação para vocês no pronto-socorro de usuário frequente. Né? Indivíduos que usam oxigênio em casa, mas que ainda fumam. Né? Indivíduos que têm diabetes, mas não fazem uso correto da insulina, ou não usam a insulina, ou não seguem a dieta adequadamente, ele toma insulina, mas não faz a dieta, e ele vai chegar em crises gravíssimas para vocês. O indivíduo hipertenso, como eu já citei, que o indivíduo tem a crise hipertensiva, e em casa ele só toma o remédio quando ele tem pico, quando ele só sente algum sintoma da hipertensão. É esse o cara que vai aparecer para vocês. Né? Que a gente vê isso aqui no tempo de permanência. Ó. Boa parte deles, 42%, eles permaneceram mais de 24 horas no serviço. Quer dizer o quê? Levou tempo para estabilizar esse indivíduo de novo, para mandar ele embora para casa. Né? 46% tiveram alta, mas 23%, quase um quarto deles, foi internado. Tá? Se a gente juntar aqui entre internação e os que evoluíram para óbito, isso dá um quarto de todo mundo que ele pesquisou aqui. Então, isso quer dizer o quê? Um quarto desses pacientes que vão procurar ali o tempo todo o meu pronto-socorro, né, eles são graves, boa parte deles são graves, né, e um quarto deles são de risco, de alto risco. Tá? Então, quando eu olho para essa situação, a gente precisa entender esse paciente e, se o meu tempo no pronto-socorro permite, eu devo, na verdade, não, se o tempo permite, eu tenho que, de alguma maneira, criar uma ferramenta junto com a equipe, né? E isso, mesmo como técnico, vocês podem sugerir, né? Podem sugerir. Olha, enfermeiro, esse paciente está vindo aqui a semana inteira, né? Por conta de pressão alterada. Será que não tem jeito da gente dar uma ligada lá na unidade básica de referência dele e pedir para eles fazerem um acolhimento desse paciente lá, marcar uma consulta com ele lá? Isso é possível ser feito. O sistema, lembra que, acho que na primeira e na segunda aula, acho que na primeira aula que eu mostrei para vocês, aquela imagem que tem a rede inteira, o hospital, a UPA, a UBS, o SAMU, todo mundo em rede, é isso. Tá? Então, os sistemas, os serviços, eles não trabalham isoladamente. Tá? A gente pensa no pronto-socorro como uma coisa, uma entidade.
ela fica isolada. Não. O pronto-socorro é parte do sistema. Né? Quantas vezes eu não fiz isso aqui que eu estou falando para vocês? O paciente aparecia lá, ligava na unidade básica. Olha, o paciente está assim, assim, assado. Tem jeito de marcar uma consulta para ele aí, né, para encaminhar ele para um especialista ou coisa do tipo. Né? Isso é possível de ser feito. Né? Vamos descer mais um pouquinho aqui. Vamos descer mais um pouquinho aqui. Cadê aqui? Ó? Falamos disso, das doenças crônicas, dos agravos. Uma outra coisa aqui também, que contribui para que esses pacientes venham para o sistema, é a própria organização do sistema. Até aqui a gente discutiu mais a questão individual desse paciente, mas você tem as questões que são relacionadas ao próprio sistema. Não consegue consulta. O paciente não consegue uma consulta no posto. Ou consegue essa consulta para meses lá na frente. Ele não pode esperar, ele vai vir para o socorro. Ele precisa de um ultrassom, não consegue. E o problema dele continua, ele vai vir para o socorro. Né? Não consegue uma consulta com o especialista, e o problema dele se agrava, vai vir para o socorro. Né? Existe também no paciente, a gente falou um pouquinho disso lá em cima, a questão da valorização da tecnologia que ele encontra lá. Hoje, os médicos sofrem bastante com isso, mas, no fim das contas, foi nós, profissionais, que deixamos as pessoas mal acostumadas nesse sentido. Né? Se o indivíduo vai para o pronto-socorro e ele não faz um raio-x, né, o que acontece? O médico não funciona, o médico não presta, né? O médico nem fez um raio-x. Né? Então, quando ele chega lá e ele faz um exame, para ele foi bem atendido. O problema dele pode não ser resolvido, mas na cabeça dele, ele fez um raio-x, ele fez ultrassom, e ele mostra aquilo para todo mundo depois. Né? Então, a percepção dele nesse sentido, por mais que ele demore para ser atendido, né, a percepção dele é boa nesse sentido. E isso, nós, enquanto profissionais, a gente precisa mudar o nosso olhar para isso. Né? Nós vamos ver pacientes reclamando que o médico não pediu um raio-x. É hora da gente chamar esse paciente, conversar com ele. Olha, ele não pediu porque não tem critério para pedir. Né? Eu preciso conversar com o meu paciente da urgência. Né? Eu preciso saber o que ele tem, acolher esse paciente. Ele precisa se sentir acolhido na emergência. Por mais que demore o atendimento, né? Que às vezes não dá tempo nem de olhar para o paciente. Né? Oi, tudo bem? Dipirona, tramal, dipirona, tramal, dipirona, proferide, dipirona, plasil, dipirona. Então, entra num... Parece uma máquina, né? E não pode ser assim. Não pode. A gente está vendo aqui nesse artigo, analisando esse artigo, que as pessoas vão para lá com problemas. Né? E que o resultado final aí desses problemas pode ser grave, uma internação, um óbito. Né? A gente tem algumas falas aqui nesse artigo, né? Que a maneira com que os pacientes percebem, né? Principalmente aqui os motivos, né? Eu destaquei aqui os motivos relacionados à organização da saúde, como que as pessoas falam, né? Eu prefiro esperar 3 ou 4 horas para ser atendida no dia e já eliminar o problema logo, do que levar um mês no posto de saúde. O ruim de ir no posto é que tu tem que madrugar e às vezes não consegue ficha. Então ela prefere passar um dia, algumas pessoas preferem passar um dia no pronto-socorro e já na cabeça dele resolver o problema dele. Né? Questão dos exames, né? Todos os exames que tiver que fazer, tu faz lá. Não tem que ficar pulando de um lado para o outro, né? De lá para cá, de cá para lá. Né? Então, na cabeça do indivíduo, eu vou no socorro e eu faço tudo num lugar só. Né?
E necessariamente não é assim que funciona, porque depende do problema que ele tem, né? Então, uma falha que eu acredito, isso é sistêmico, não é uma falha específica de um serviço só, quando a gente entra num convênio, eu recebo uma cartilha do convênio. O que eu posso fazer, que exame que eu posso fazer, onde que eu vou, onde que é o consultório do médico, o telefone do consultório do médico, onde estão os serviços de apoio, laboratório. O SUS não tem. O SUS não tem isso. Então, eu não sei que horas que eu vou no pronto-socorro. Como que eu não tenho isso. Não tenho isso. Me ensinando a usar o sistema. E isso faz parte do processo de humanização também. Vamos descer mais um pouquinho. Lá embaixo já, que a gente já está chegando na conclusão. O artigo ele finaliza concluindo que as pessoas têm motivos, né, para ir tantas vezes ao serviço de saúde. Elas não vão lá à toa. Elas não vão lá à toa. Né? Por quê? Ou ela tem um problema crônico que vai se exacerbar, ou ela não cuidou direito das questões de saúde dela, mas de uma forma ou de outra são problemas crônicos exacerbados. Essas que vão lá sempre. Essas que vão sempre lá. Né? E nós precisamos ter um olhar para essas pessoas, né? Para essas e para aquelas que eu citei. Para o cara que é ativista, para o cara que tem dor, para o cara que... para o indivíduo que chega agitado no meu pronto-socorro, né? Eu preciso olhar para essas pessoas com um pouco mais de critério. Eu vou cortar a gravação e a gente vai finalizando aqui com a discussão.